Nas colinas áridas do deserto, onde o vento carregava sussurros como salmos esquecidos, erguia-se Bet-Haran, uma vila de pedra bruta e fé inabalável. Seus moradores viviam sob o peso da lei, temendo a Deus com uma devoção que moldava cada gesto. Nos sábados, o trabalho cessava e o ar se enchia de cânticos do templo, ecoando entre as casas de adobe. Mas havia um segredo, um fardo que os anciãos guardavam em silêncio. A luz trêmula de velas sussurravam sobre o passado da terra onde Bet-Haran foi fundada. Antes do altar sagrado, ali existia um círculo de pedras, um lugar de culto pagão onde homens sem nome derramavam sangue para algo que não deveria ser invocado. As colinas, diziam, guardavam vozes que não eram humanas, sons que dançavam na escuridão quando a lua se escondia. Ninguém ousava se aproximar da ravina ao norte, onde pedras antigas, gravadas com símbolos que ardiam os olhos, permaneciam intocadas. Bet-Haran era um refúgio de Deus, mas sob seus pés a terra parecia pulsar, como se algo mais antigo respirasse, esperando. O grande jubileu se aproximava, uma celebração que prometia bênçãos divinas para a vila. As famílias preparavam oferendas, e o templo brilhava com lâmpadas de óleo. Mas na véspera do 7º dia, o ar mudou. Uma névoa fria e densa desceu sobre Bet-Haran, engolindo o som dos passos e sufocando a luz das estrelas. A lua, antes cheia e prateada, tingiu-se de carmesim, como se o céu derramasse sangue em silêncio. Os moradores, com o coração apertado, trancaram suas portas, segurando rolos de oração e recitando o Shema em vozes trêmulas que ecoavam no escuro. No templo, o sino tocou sem mãos, um lamento metálico que cortava a alma da vila. Ninguém ousou verificar a corda, temendo o que poderia encontrar. Eliabe, um jovem pastor de olhos inquietos, vigiava suas ovelhas nos campos sob aquela luz vermelha. Ele era conhecido por sua coragem, mas naquela noite até suas mãos tremiam. Enquanto contava o rebanho, ouviu algo além do vento. Não era lobo, nem homem, mas um murmúrio, vozes sobrepostas em uma língua que queimava seus ouvidos, como se a própria terra falasse. Com o cajado firme, ele seguiu o som, o peito apertado, até a borda da ravina esquecida. Lá, o círculo de pedras emergia da névoa, suas formas distorcidas pela luz carmesim. O chão parecia pulsar, vivo, respirando com um ritmo profano. Eliabe recuou, o frio da névoa agarrando sua pele como dedos gelados. Ele correu para casa, o coração disparado, mas o murmúrio o seguiu, misturando-se ao vento, enquanto a lua sangrava acima. A vila, outrora um refúgio, agora parecia uma presa, cercada por algo que despertava nas sombras da ravina. Naquela noite, o sono não veio para Eliabe. Deitado em sua casa de pedra, ele caiu em um sonho que não era seu. Estava na ravina, mas o céu era um vazio negro, sem estrelas, sem lua. Diante dele uma figura se ergueu, um anjo, mas não como os descritos nos pergaminhos sagrados. Sua face era um abismo, um vazio que engolia a luz, e suas asas feitas de sombras contorciam-se como serpentes vivas. Uma voz fria e antiga ecoou em sua mente: no 7º dia eu descansarei, mas antes tomarei o que é meu. Eliabe acordou gritando, o peito ardendo como se tocado por brasas. Ao levantar a túnica, viu marcas queimadas em sua pele, letras hebraicas que formavam Zoat HaZoat. Este é o sinal. O dia amanheceu errado em Bet-Haran. As crianças, antes ruidosas, pararam de brincar, ficando em silêncio, os olhos vidrados, fixos no céu carmesim. O pão azedo não crescia nas fornalhas, e o leite das cabras saía preto, fétido, como se a terra cuspisse veneno. As mães choravam, os homens murmuravam orações, e a névoa parecia mais pesada, como se carregasse um peso vivo. Eliabe tentou contar seu sonho ao rabino Zacarias, mas as palavras travavam em sua garganta, como se algo o observasse da escuridão.
As marcas em seu peito latejavam, e ele sentia a Ravina chamá-lo, um chamado que não podia ignorar. A vila, ainda abalada pelo sino que tocara sozinho, sentia o peso de um julgamento iminente. No templo, Zacarias, de barba branca e olhos cansados, buscava respostas nos rolos sagrados. Seus dedos trêmulos desenrolavam o pergaminho com cuidado, mas as palavras, outrora guias de luz, traíam-no. Letras hebraicas se rearranjavam diante de seus olhos, formando frases profanas que queimavam sua mente. Ele fechou o rolo, o rosto pálido como cinzas, e murmurou: "É o julgamento." Algo foi despertado. Fora do templo, a vila desmoronava em sussurros de medo. Os moradores falavam do leite preto, do pão morto, dos olhos das crianças que não piscavam. Alguns juravam ouvir os murmúrios da Ravina, mesmo dentro de suas casas, como se as pedras sussurrassem seus nomes. Eliabe, marcado pelo sonho, reuniu coragem e convenceu alguns homens a irem com ele à Ravina. Sob a luz fraca do dia encoberto, o círculo de pedras parecia maior, mais vivo. No centro, o altar pagão, agora rachado, sangrava um líquido viscoso e escuro, brilhando como óleo sob a névoa. O ar fedia a enxofre e o chão tremia levemente, como um coração batendo. Zacarias, chamado às pressas, juntou-se a eles, segurando um rolo de oração. Ele tentou entoar o Salmo 23 sobre o altar, mas as palavras saíam tortas, engasgadas, como se a própria língua fosse amaldiçoada. Um dos homens, tremendo, apontou para as pedras, onde os símbolos gravados pareciam pulsar, vivos, movendo-se como serpentes sob a superfície. Eliabe sentiu as marcas em seu peito arderem, como se o altar o reconhecesse. A vila, outrora um refúgio de Deus, agora parecia uma prisão, cercada por algo que rastejava para fora da terra. A sexta noite caiu, e o sino do templo tocou novamente, um lamento que se misturava a um cântico gutural vindo da Ravina, como se a terra entoasse sua própria danação. Eliabe, com o peito ardendo, liderou um novo grupo de homens até o círculo de pedras, seus corações pesados pelo medo que as orações de Zacarias não apaziguaram. A névoa era tão espessa que engolia suas tochas, deixando apenas o brilho fraco das chamas. O altar pulsava com mais força, o líquido escuro formando poças que pareciam se mover, vivas, rastejando pelo chão. O ar cheirava a morte e o cântico crescia, agora um coro de vozes que não eram humanas. Natã, um dos homens, tocou o líquido com dedos trêmulos, incapaz de resistir à curiosidade profana. Seus olhos se arregalaram e ele caiu, o corpo convulsionando em ângulos impossíveis. Sangue escorreu de seus olhos enquanto gritava: "Ele vê! Ele vê!" Os outros fugiram, suas tochas caindo na terra úmida, mas Eliabe ficou paralisado, o cajado tremendo em suas mãos. O cântico ecoava dentro de sua cabeça, palavras em uma língua que cortava como lâminas. As pedras ao redor pareciam cerrar-se, e o altar exalava uma fumaça negra que formava sombras dançantes como figuras sem rosto. Algo estava vindo, algo que não pertencia ao mundo dos homens. As marcas em Eliabe queimavam com mais força, como se a presença no altar o chamasse pelo nome. A Ravina não era mais apenas um lugar, era uma porta, e o sétimo dia se aproximava para abri-la. O sétimo dia chegou, mas o sol recusou-se a nascer. Uma escuridão viva engoliu o céu de Bet-Haran, como se a criação tivesse sido apagada. A névoa, agora impenetrável, rastejava pelas ruas, e os murmúrios da Ravina ecoavam em cada casa, em cada coração, como um tambor profano. Os moradores, consumidos pelo pavor, voltaram-se uns contra os outros, gritando acusações de pecados, suas vozes misturando-se ao caos. Mães viram seus filhos se levantarem das camas, os olhos brancos, falando em línguas estranhas com vozes que ecoavam como legiões.
Uma mulher em desespero tentou segurar sua filha, mas a criança virou-se, sorrindo com dentes que não eram seus, e sussurrou: "Ele vem." No templo, Zacarias tentou um último exorcismo, erguendo o rolo sagrado com mãos trêmulas. Ele entoou orações, mas uma sombra cresceu atrás dele, uma forma sem contornos que engoliu a luz das lâmpadas. Seu grito foi sufocado e o templo ficou em silêncio, as portas batendo com o vento. A vila desmoronava e o cântico da Ravina agora era um rugido, um chamado que ninguém podia ignorar. Eliabe, sozinho, voltou à Ravina, o cajado tremendo em suas mãos. As marcas em seu peito ardiam como fogo, guiando-o ao altar pagão. O chão rachou, uma fenda exalando fumaça negra que cheirava a enxofre e morte. Uma mão esquelética coberta de cinzas emergiu da terra, segurando um rolo de pergaminho. Eliabe, com o coração disparado, abriu-o, e as palavras, escritas em sangue, queimaram seus olhos. "Eu sou aquele que foi esquecido. Eu sou o descanso que nunca veio. No 7º dia, todos serão meus." A terra tremeu, e a fumaça formou uma figura sem rosto, suas asas de sombras se desdobrando como um véu sobre a Ravina. Eliabe gritou versos do Salmo 23, mas as palavras se dissolviam no ar, frágeis contra a presença que crescia. As pedras do círculo pulsavam, os símbolos gravados brilhando com uma luz profana. O cântico tornou-se um rugido, e as vozes da Ravina pareciam rir, um som que cortava a alma. Eliabe caiu de joelhos, o rolo em suas mãos, enquanto a escuridão o envolvia. A figura sem rosto aproximou-se e as sombras de suas asas cobriram a vila inteira. Bet-Haran gritou pela última vez, e então silêncio. A vila desapareceu, como se a terra a tivesse engolido. Onde outrora havia casas de pedra, cânticos e vida, restava apenas um vazio silencioso, quebrado pelo círculo de pedras na Ravina. Viajantes que cruzavam as colinas áridas relatavam uma quietude sobrenatural, como se o próprio tempo tivesse parado. Alguns ouviam vozes, sussurros que choravam na escuridão. Outros, risos que gelavam o sangue, vindos do fundo da Ravina. Em noites sem lua, diziam ver uma figura sem rosto, caminhando entre as colinas, um rolo de pergaminho em suas mãos esqueléticas, seus passos ecoando como um aviso. Bet-Haran tornou-se um nome amaldiçoado, uma advertência sussurrada entre os povos do deserto. Nem tudo selado por Deus permanece selado para sempre. As colinas guardam seus segredos, e a Ravina ainda espera, paciente, por aqueles que ousam ouvir seu chamado. Se esta história fez seu coração tremer, junte-se aos que desvendam mistérios sombrios. Curta e inscreva-se no canal para receber mais contos que desafiam a fé e o tempo, trazendo segredos que ecoam além da escuridão. Que o eco de Bet-Haran fique com você. Mas cuidado com o que ouve no escuro, pois as vozes da Ravina ainda chamam, e o rolo espera por quem ousa lê-lo.